Nelson Pérez. Muito bem. Senhor prefeito, bom dia. Prazer em tê-lo aqui. Conforme anunciamos aí durante a semana, todos nós ansiosos pela sua presença, e principalmente os ouvintes da Cultural FM e os telespectadores da TV Litoral Torres aí com sua presença. Está na fanpage também da TV Litoral nesse momento aqui. Não sei como é que vai ficar isso. Então, vamos lá. Gostaríamos de, já justificamos aqui a sua ausência nos primeiros momentos aí, exatamente por questões de saúde, junto à sua família, né? Um bom dia. Bom dia Nelson, bom dia aos ouvintes da Cultural, né, da TV Litoral, ao Nelson, ao Lauro, que está aqui conosco, aqui sempre trabalhando aí, lutando, né, para divulgar a cidade de Torres, do litoral como um todo, o Mário também. Sempre bom estar aqui novamente com o Mário, né? Porque ele gosta de fazer umas perguntas assim pra tipo saia justa, né? Mas ele é um grande parceiro, né? É assim, prefeito Carlos. Não é de propósito, mas jurisconsulto geralmente é assim. É verdade. Mas a gente tem muita tranquilidade para dialogar e responder. Mas antes do senhor chegar, eu estava falando bem do senhor. Mas a gente tem tranquilidade aí para responder, aí não tem problema nenhum. Nós estávamos exatamente, prefeito, enfocando a importância da participação tanto do Legislativo como do Executivo nos segmentos, nos espaços de mídia, para trazer, vamos dizer assim, as considerações e as propostas oficiais, tanto do Executivo como do Legislativo. Eu acho que nós alcançamos um patamar, alcançamos um momento que nós temos que priorizar a comunicação em todos os sentidos, também nas mídias sociais, através de informações institucionais oficiais. É muito tempo perdido e jogado fora através de distorções de informações no que se refere àquilo que a sociedade gostaria de ouvir de um gestor público. E o Mário colocou lá no início que hoje a função, uma das atribuições do gestor público é ser um bom mediador. E me parece que o senhor, como gestor, chefe do Executivo de Torres, pratica esse tipo de situação, de posição, no sentido de buscar sempre uma mediação. É verdade, Nelson. Não cabe mais espaço para omissão, né, Mário? Hoje a sociedade acompanha tudo em tempo real, não dá mais para deixar, né, para depois o esclarecimento, deixar para depois uma posição do governo, né, para quem está, né, envolvido nessa questão pública, como a Câmara de Vereadores, como o Legislativo, Executivo, enfim. Então eu entendo que continua sendo para mim os veículos, né, de comunicações, aqueles entregues à comunidade como veículos oficiais, seja através da rádio, seja através da TV, jornais, né? Dos jornais, enfim, aquela notícia que vem de forma oficial. Então esses veículos continuam, na minha opinião, tendo importância singular, né, neste processo de levar, né, a notícia da forma mais transparente, mais, né, verdadeira, né, dos poderes públicos. Então eu entendo que esse é o caminho, não há... Eu lembro que embora a mídia instantânea, às vezes o jovem, principalmente, ele é muito imediatista, né? Sim. Então ele quer ver no WhatsApp e tal, mas o WhatsApp não entendo que não é o meio mais adequado para se fazer muitas vezes um contraponto, a não ser o link da notícia real que está lá no site oficial. Claro. Ok. Então aí eu acho que é isso. Então a gente tem trabalhado nesta lógica. Não pode se afastar exatamente, vamos dizer assim, dessa velocidade que se tem hoje através das plataformas digitais. Perfeitamente. Né? Eu lembro que no início do mandato o senhor falou que teria muito serviço a fazer e tal, e também que as cobranças ao longo do tempo viriam. Eu lhe fiz alguns questionamentos sobre algumas questões, se o senhor conseguiria ou não realizar e tal. Na época eu lembro que eu apontei algumas coisas, mas eu lhe pergunto, o ano que vem é um ano eleitoral, né? O último ano do seu mandato, e nesses últimos 3 anos o senhor conseguiu fazer o que o senhor se propôs fazer desde o início do mandato? E lembro ainda que o senhor fez uma ressalva quando ele cobrava determinadas situações lá no início. O senhor falou para mim que
muitas coisas não dependeriam do senhor, que a nossa Câmara de Vereadores era uma Câmara de Vereadores, assim, digamos, bem eclética, ou plural, assim, com diferentes posições. O senhor teria que pautar pelo diálogo com eles para tentar trilhar o caminho do meio. O senhor conseguiu? É construir isso, né? Eu lembro bem que o prefeito Carlos colocou essa palavra, é um processo de construção. É verdade, eu lembro da tua pergunta, Mário, e aí o que eu te diria hoje, depois de 2 anos e, digamos aí, 8 meses, né, de governo, à frente da Prefeitura Municipal. Muitas situações que nós não prevíamos aconteceu, né? Nós recebemos a Prefeitura com o endividamento 10 vezes mais do que imaginávamos, então saímos de 2 milhões, que era a expectativa, para 24 milhões. Então conseguimos equilibrar essas contas. Hoje, em menos de 2 anos, em 2 anos, são 2 exercícios, baixamos para 2 milhões e 300. Então pagamos todos os fornecedores, os restos a pagar, e temos 2 milhões em aberto ainda. No meio do caminho surgem, por exemplo, aí uma dívida de 5 milhões para o município daquele consórcio da saúde de 2007 e 2008. Feito através da Milinorte, que contratou diversos servidores, né, para atuarem aqui no município na área da gestão. Então aí vão surgindo algumas coisas e o dinheiro público ele é finito, ele tem uma conta final. Você não pode ir lá, como a gente faz, e vai lá no amigo e diz, olha, pendura aí que depois eu... Não, eu tenho que ter um empenho, a dotação para fazer um empenho e não tem como esticar. E é fiscalizado. E é fiscalizado. Então, dentro do ponto de vista da gestão, nós estamos cumprindo a meta que estabelecemos lá no plano de governo, 100%. Né? Porque só foi possível isso porque nós aumentamos as receitas do município e fiquei muito feliz por saber que, pela primeira, isso dito por advogados, né, junto com a procuradora Pâmela, o doutor Luiz e os demais procuradores, me disseram o seguinte, prefeito, eu nunca havia visto isto na história da gestão pública, pelo menos dos últimos 10, 15 anos, 20 anos que eu estou, que é você ter uma auditoria do Tribunal de Contas em 2017 e zerar, não ter nenhum apontamento com glosa, aliás, tive um que era da gestão anterior, que justifiquei, e 2018, efetivamente, que é a nossa gestão, nós zeramos. Não tivemos nenhum apontamento do Tribunal de Contas com glosa. E ela disse, eu nunca vi isso, porque geralmente tu tem R$1.000, 10 mil, uma multa, porque nós zeramos, Nelson, tá? E queremos zerar 2019. Então, do ponto de vista da gestão, a gente conseguiu, né, cumprir aquilo. E dentro do plano de governo que nós tínhamos estabelecido e entregue à sociedade, nós agora, semana passada, fizemos uma revisão em todas as metas e distribuímos às secretarias o seguinte, ó, vocês têm até final deste ano para me darem, né, o tempo e o prazo para cumprir todas as metas do plano de governo que entregamos à sociedade. Acredito que não vamos cumprir 100%, como tu disseste, tem algumas que não dependem só do poder público, né? Mas vamos cumprir aí, se não na totalidade, mas muito próximo disso. E a Câmara é sempre um desafio, né, Lauro? É sempre um desafio. Aliás, tem que salientar, eu acho que é importante isso, Nelson, que o prefeito vem da área privada. Ele é um empresário da área privada e teve a visão de um empresário que descobriu que a máquina pública é totalmente travada. Você na sua empresa ali na Posada, ou enfim, na imobiliária, a Delta, vamos fazer um merchan aqui, né? Você pode decidir, olha, a gente pode fazer o deck ali em cima da Posada, podemos ter recurso, tem, vamos embora, toca. Deu tanto aqui, a gente pode parcelar, podemos parcelar. Aí é você e a equipe de gestão da tua empresa que está decidindo. Quando chega no meio público, você quer fazer um deck lá em cima da prefeitura, consegue? Não, né? É verdade. Não vai decidir sozinho, não pode. Você veja bem, né, Lauro? Nos 2 anos e 8 meses de governo, Mário, eu posso te dizer o seguinte, com muita tranquilidade, e não é uma crítica, é uma constatação, que dos 2 governos anteriores, em 2 anos e 8 meses, nós captamos mais recursos do que os 2. Né? E conseguimos aplicar recursos que eram do gestor, da gestão anterior, né? Da gestão de 2012, que passou pela gestão de 2013 a 2016 e nós aplicamos agora, como por exemplo o Rota Salinas.
que era uma obra de 3 milhões de recurso, e nós botamos mais 2,5 milhões de recursos próprios, para não perdermos aquela obra, por entendermos a importância de termos uma rota alternativa que nos jogue lá na BR-101, e eu posso ir a Santa Catarina, eu posso ir para o Rio Grande do Sul, não precisamos sair todos aqui na Castelo Branco. Então, e captamos, por exemplo, em 2017, Lauro, para corroborar o que tu disseste, Badesul, 6 milhões. Captamos em maio de 2017. Mano Changer era o diretor financeiro do Badesul. Eu começo a aplicar este recurso agora, maio, junho de 2019. Nossa. Veja bem, o dinheiro estava lá. Diz, ó, prefeito, está aqui o seu dinheiro, tá tranquilo. Carta de crédito, consórcio contemplado. Eu só consegui pegar o veículo agora. Né? Começamos as obras dos canteiros, depois vamos para o pórtico de entrada, e vamos para o Morro do Farol, e vamos para a drenagem da Vila São João, e etc, etc. 2017, somente agora eu consigo aplicar o dinheiro. É uma loucura. De dinheiro captado nós temos para investir em torres, eu te garanto que eu tenho mais ou menos uns 25 milhões. Aonde que está a demora disso aí? Ela esbarra, por exemplo, você para captar o recurso do Badesul tem que mandar para a Câmara fazer uma lei autorizativa para contrair esse recurso. Isso leva 90 dias, tramitando por comissões. Né? E aí precisa daquela diálogo com a Câmara. Né? Você, depois que passa esse processo, tem que construir todo esse pacote de projetos. E aí isso vai para a instituição Badesul conferir se os projetos estão dentro da visão da engenharia deles. E aí 90% retornam para fazer adequações. E você retorna de volta. E isso vai. Né? Bom, está tudo pronto, tudo afinado, licitação. Aí tu vai pegar orçamentos e tal, preparar, no mínimo 60, 90 dias para que essa licitação chegue de fato, né, na rua, ou seja, na execução. E assim vai indo. São vários entraves que você... Prefeito Carlos, o governo federal, ele tem enfatizado com uma veemência tremenda a questão da burocracia. O país está travado por essas questões que envolvem técnicos que desconhecem, né? Não é por falta de qualificação, por desconhecimento da necessidade de agilizar a infraestrutura dos municípios brasileiros. Olha. E aí entra uma questão assim que eu acho que o ouvinte, a sociedade tem que entender, de que essa vamos dizer assim, essa burocracia, ela impede investimentos. Porque a partir do momento que o senhor como gestor está colocando, só citando a questão dessa alternativa das salinas ali, e você tem numa área quase que semelhante ao centro da cidade, uma área propícia para uma indústria se estabelecer nas salinas. Enquanto o poder público não concluir essa obra de infraestrutura, de acesso a essa futura empresa, ela não vai buscar alternativas de se estabelecer em torres. Então tem uma série de situações que às vezes, e por muitas vezes, o próprio contribuinte faz uma colocação, aí voltamos no início dos nossos comentários, com total desconhecimento de causa. O gestor público embolsou o dinheiro das salinas. É verdade? Isso chegou, vieram me comentar, Nelson. Olha, a obra do Salinas parou novamente porque o prefeito já gastou o dinheiro. Quando nós sabemos que isso está numa rubrica, numa dotação própria, e eu não posso dar outra destinação se não for o Salinas. Então essas coisas, né, da desinformação. Mas aproveitando para não deixar fugir, Nelson, essa questão da burocracia, eu estou muito otimista com o governo federal, né, com a postura... Mas o senhor concorda com esse processo? Com certeza. Não é banalizar o processo de licitação, nem nada, mas assim, afinar, ter vamos dizer assim, uma agilidade maior, com o exemplo que o Lauro trouxe. Não é que a gestão pública ela vai ter que caminhar da mesma forma e na mesma velocidade do que a iniciativa privada. Mas não pode ser esse tempo absurdo, né? Uma coisa... Tudo travado. Então, a gente vê, só um minutinho, Mário, a gente observa legalmente, fora do processo da gestão pública, claro, tendo lá
a nossa trajetória pelo poder público, pela função pública, de que está engessado. Quando se usa esse termo engessado, não é... Hoje está muito mais difícil. Não é complicar, é exatamente que se cria, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, e os ouvintes que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais, desculpe com o termo, aqui no Rio Grande do Sul se usa, quando a coisa entrava, a gente usa uma expressão gaúcha: não me inventa, não coloca guampa em cabeça de cavalo que não existe. Entendeu? Então é a dificuldade que se traz, Mário. Eu queria colocar o seguinte, o Naulo falou, lembrou que o prefeito é uma pessoa oriunda da iniciativa privada, um empresário, e eu queria saber como é que está a relação dele com o empresariado de Torres, como é que está a relação dele com a CDL, porque ontem chegou a notícia, eu estava visitando uma amiga empresária e me chegou a notícia que tem a CDL e agora se criou uma outra entidade, uma tentativa de uma outra entidade de empresários de Torres, né, uma tentativa de uma outra entidade de empresários de Torres. Gostaria de saber se ele tem esse conhecimento e como é que está a relação dele com o empresariado de Torres, se ele está com apoio, se ele não está com apoio, né, e se essas políticas que ele vem nos colocando aí, que estão sendo executadas e vão ser executadas, aparentemente atende, né, às demandas desse empresariado. Outra coisa é uma pauta importante que eu gostaria que o prefeito falasse um pouquinho para nós sobre a ação civil pública que o Ministério Público moveu sobre a questão da casa de proteção, né? E também, agora por derradeiro, vou fazer uma pergunta assanhadinha, que nem essa que o Nelson fez, que assim, depois sou eu que faço pergunta, mas vou pegar carona. Prefeito, se percebe que nós estamos num ano que antecede as eleições. Há perguntas, questionamentos se o prefeito Carlos Souza é candidato à reeleição. Há também notícia dos bastidores que o senhor vem sendo assediado por vários outros partidos políticos, o senhor tem sido procurado por lideranças partidárias, também há notícias que algumas lideranças que de certa forma, partidários que lhe procuraram e que de certa forma destoaram do tom da sua trajetória política, ou seja, não foram de encontro àquilo que o senhor entende que é o jeito certo de fazer política, estão adotando um comportamento já de embate, né, de crítica, né? Então gostaria que o senhor falasse sobre essas perguntas simples. Tá bem, né? Eu tô dizendo que o Mário sempre põe uma brasinha no pé do sujeito, né, Mário? Singelas. Não, mas enfim, eu até anotei aqui, falando sobre a burocracia, fazendo uma parte muito pontual, Nelson. Sim. Eu estou muito otimista com o governo federal, com esta proposta de desburocratização. E diga-se, desburocratização não quer dizer sair da legalidade, mas sim dar agilidade ao processo público. As leis ao longo desses últimos anos, elas foram criadas, uma lei sobre a outra, se sobrepondo para que contenha-se a corrupção ou o desvio de recurso público. E aí, Mário, a gente que vem né, da iniciativa privada, mas enfim, aquele que se propõe a ser prefeito de uma cidade, eu prefiro acreditar que a pessoa vai entrar com a melhor das boas intenções. E as leis são o contrário. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma licitação para comprar lâmpadas. Qual é o que a lei 8666 determina? Menor preço. E aí eu compro uma lâmpada, Lauro, menor preço, coloco esta lâmpada, ela não dura 6 meses, uma lâmpada dessa, ela acabou. E aí o Lauro, que está lá na rua, o cidadão diz, mas vem cá, foi trocada toda essa iluminação, metade já está queimada, danificada. Aonde que o prefeito colocou? Como é que o prefeito, mas que coisa ruim que ele comprou, mas eu não tenho opção, é o menor preço. E aí não podemos dizer que um carro que custa 50 é igual a um que custa 100. Claro. Por óbvio que ele tem diferenças, mas eu sou obrigado a comprar o de 50. Mas se eu comprar o de 100, eu tenho certeza que ela vai durar 10 anos. Não, mas aqui a lei diz isso. Então essa desburocratização, dar um pouco mais de autonomia aos gestores municipais, porque é aqui que tudo acontece.
Brasília pensa, mas é aqui que acontece, tá? Então a gente fica muito assim, preso nesse embrolho. Estou muito otimista com essa desburocratização, colocar prazo para que as esferas do serviço público cumpram. O contribuinte tem que pagar o imposto em dia, Nelson. Mas quando ele entra com um pedido para cortar um corte de uma árvore, leva 6 meses para sair uma resposta. Então nós temos que ter prazo, assim, o servidor público tem que ter prazo, é isso que eu tenho cobrado. Diga sim ou diga não, mas diga alguma coisa. Não põe embaixo da mesa e deixa isso para depois. Então, isonomia de poderes é outra coisa que nos preocupa muito. Por exemplo, nós temos hoje uma sentença, aí, uma medida transitória do governo do Ministério Público Federal, que nos proíbe, Nelson, de liberar qualquer tipo de nova construção aonde não tenha rede coletora de esgoto. Só que ele fez essa medida transitória para todo o litoral. Mas Torres não é igual a todo o litoral. Por exemplo, Arroio do Sal, Curumim, etc., não tem 1 metro de rede coletora. Torres tem 80%. Mas nós não podemos liberar. Eu digo, mas doutor, eu coloco uma caixa fechada, recolho aquilo ali, descarto lá no lugar adequado. Não pode, porque Arroio do Sal... Não, mas eu não sou Arroio do Sal, eu sou Torres. Não, mas se nós liberar sistema individual, daqui a pouco vocês perdem o controle, como Florianópolis perdeu. Bom, a Florianópolis não tem 90% tratado, nós temos. Nós vamos ter 1 prédio ou 2, não uma cidade inteira com sistema individual. É uma questão pontual para que Torres continue crescendo. Estamos perdendo 2 grandes empresas em função disso. Isonomia de poderes, ou seja, o Ministério Público vem aqui e diz, ó, o senhor não pode mais construir. E aí eu não tenho o que dizer para o Mário que quer colocar uma indústria. Olha, Mário, tu vai lá para Santa Catarina, tu vai para outro município, porque aqui nós não podemos. Então, essa entrave, essa burocracia, essa independência de decisões, isso está travando muito o país, né? Tem uma pergunta aqui do Lauro, aqui de um ouvinte, né, telespectador, sobre o Morro do Farol. Sim, nós vamos fazer a substituição de toda aquela pavimentação de pedra irregular por pedras de pavés ali, onde termina o asfalto, colocar uns bancos ali de contemplação, uma coisa assim, um projeto muito bacana, que é do recurso oriundo do Badesul. A licitação deve ir para a rua esta semana. Está nesse conjunto. Sim, do Badesul, né? Tá. Revitalização e uma drenagem no Morro do Farol. Então isso deve ir para a rua essa semana. Eu acredito que mais 60 dias aí nós devemos já estar iniciando a revitalização do Morro do Farol. Então a gente vai atender essa demanda assim. Passou prefeito, só para que possa haver um entendimento maior, só passou por um processo longo, demorado de questões ambientais, né? Exatamente. Liberações ambientais. Para você ter uma ideia, quando eu falo da isonomia dos poderes, então tem um TAC do Ministério Público exigindo que Torres faça uma drenagem no Morro do Farol, pelo contexto ali, pelo receio de que possa haver algum desmoronamento, tem casas ali no entorno do morro, etc. e tal. Então nós fizemos um projeto, etc., deixamos tudo pronto, tivemos que mandar o projeto de drenagem ao Ministério Público para que ele mandasse aos seus técnicos para que se concordava ou não. Então, quer dizer, um poder discricionário que é do município, a gente teve que ir lá fazer uma construção, porque, né, a gente tem que estar sempre construindo com o promotor, com o vereador, com a sociedade. Então, mas isso demora, isso entrava. Não estou dizendo que não seja o que não deveria. Mas aí o Ministério Público, talvez os seus técnicos assoberbados de trabalho, demoram para responder. E isso demora, atrasa o processo. Telespectador então, Alexandre Ismael fez essa pergunta. Vai ser todo ele revitalizado, vai ficar muito bonito. Acredito que nós vamos gostar do que a gente vai ver. Vai ser trocado toda a pavimentação e toda a iluminação será colocada em LED lá também, deixar tudo bem iluminado, bacana para o turista e o torrense aí desfrutar pela natureza. Vão agradecer, né? Agora deixa eu aproveitar essa brechinha. Eu sempre aproveito as brechas, não tem outro jeito. Prefeito, você falou agora exatamente da iluminação em LED, que foi colocada para os turistas, tudo mais. Tivemos aí há 2 semanas, acho que já faz 2 semanas, você fez aí a inauguração da iluminação no Caminho da Santinha. E os sujeitos foram lá e passaram a mão no cabeamento. É uma barbaridade, não é questão de educação e vamos lá, de segurança pública também, porque ali já era um lugar complicado. Havia uma situação de estupros ali muito grande. Eminente, né? Não, e essa iluminação ajudou e ajuda muito a que os turistas vão lá, porque é um lugar lindo, tem as pedras basálticas ali, aquilo é maravilhoso. Né? E essa é a questão, tem que haver o cuidado também do cidadão
E claro que da questão da segurança pública é óbvio, que tem que haver, mas o cuidado do cidadão. Os caras vão lá, quebram lixeira, os caras quebram banco, quebram praça, e não há como fiscalizar tudo ao mesmo tempo, mas há o cidadão que vê e fala. É isso aí. Acho que é importante se ver e se falar. Nós instituímos a ouvidoria. Vocês não são um intervalo rapidinho e voltamos em seguida? Tá. Estamos aqui com a presença do senhor prefeito de Torres, Carlos Souza. Existem municípios que são cidades turísticas e existem municípios cadastrados no Ministério do Turismo com potencialidade turística, que é o caso de Torres. Verdade. É isso aí, prefeito? É isso aí. Ainda voltando aqui aos questionamentos do Mário, quando ele me pergunta sobre a relação com os empresários, né, Mário? A gente imagino que a gente não vai conseguir atender todas as demandas, nem todos os interesses, né, dos setores, dos segmentos empresariais. Mas nós estamos sempre com o gabinete aberto, sempre que possível, né, dentro do tempo que a gente dispõe. Eu tenho trabalhado 12, 13, 14 horas por dia, exclusivamente para a prefeitura, e a gente tem procurado atender todas as demandas, todas as reuniões, todos os questionamentos, né? Esse dia nos reunimos com a Senat, que trouxe as suas dificuldades, a demora de aprovação de projetos, então a gente vai lá. A propósito, prefeito, diante daquelas colocações que o Mário fez lá no início e nas primeiras entrevistas, e a gente sempre lhe agradece assim pela distinção e pela sua postura como gestor, que eu lembro muito bem que o primeiro veículo que você deu uma entrevista após ser eleito, né, nas primeiras horas, foi para a Cultural FM. E nós nos sentimos sempre muito agradecidos, porque esse momento que lá, poucas horas depois de ser eleito, trouxe uma repercussão muito grande dentro do seu processo de gestão pública. A gente lembra, e o Mário coloca às vezes, que em Porto Alegre, em determinados momentos, ele é lembrado desse momento que o senhor conviveu conosco. Mas a pergunta é o seguinte: na sua avaliação, a sociedade está mais organizada quando o senhor fala que recebe grupos de diversos segmentos da comunidade? A sociedade se organizou mais? Ela está mais organizada em termos de propor as suas reivindicações? Olha, usando sempre da mesma transparência e da mesma forma de pensar e agir, eu entendo que a sociedade ela está mais... Ela está cobrando mais do poder público né, as políticas públicas. Mas essa cobrança é organizada? Mas do ponto de vista, na minha opinião, da organização, não. Tanto que nós temos em Torres diversas associações, seja comunitária, empresarial, e como o Mário disse, há poucos dias se formou uma nova associação para ser a associação que reúne todas as outras demais associações, mas não conseguem ter uma política pública, eu vejo assim, de forma coletiva. Me parece que eu vou fazer uma sociedade, uma associação, para tratar do meu problema, do meu bairro. E na verdade a cidade ela é um todo, do meu interesse empresarial, né? Então eu acho que a gente tem que discutir as políticas públicas coletivas. O governo é para todos, não é para um segmento ou para uma rua, para um bairro. Por isso que o grande desafio do gestor é otimizar esses recursos e distribuir. E quando a gente é cobrado, né, pela comunidade, olha, mas eu queria que asfaltasse a entrada da minha praia. Bom, aí você vai lá e diz assim, bom, vamos ver quanto é que tem de arrecadação de IPTU a praia X. Bom, ela arrecada 500 mil por ano de IPTU. Beleza, é um bom valor. Mas aquela obra de pavimentação custa 3 milhões. Então, o IPTU dela, e ainda 600 mil, você tira 40%, porque é educação e saúde. Então, sobra aí, né, mais 50% para a folha, sobra 10% daquele recurso que ele gera para devolver em melhorias. Então essa conta ela tem que fechar. E eu tenho que saber que em dezembro, janeiro e fevereiro eu saio de 50 mil pessoas para 150 mil, 200 mil pessoas, e o recurso é o mesmo. E tem que prestar o serviço. E tem que prestar o serviço.
Não há, e o recurso é o mesmo. Então você tem que ter um planejamento muito bem feito, muito estratégico, para coordenar toda essa demanda, né, esse aumento de demanda. Então eu entendo que ainda a sociedade torrense, estou falando do nosso gueto, né, precisaria estar mais desprendida da politicagem, né, e ter uma linha de trabalho para a sociedade. Eu sempre fui muito da coletividade. O que eu quero não é para mim, é para minha rua. Traz a luz até a iluminação até a minha casa. Não. Ou é para a rua inteira, ou eu não quero até a minha casa. Claro. É assim que a gente deve pensar. Então, acho que ainda temos muito a evoluir, mas já evoluímos muito. Eu acho que talvez pela abertura do gabinete, falava da Senat, esteve me procurando, prefeito, nós estamos com dificuldade, queremos uma fala com o senhor para ver o que dá para a gente contribuir. Engenheiro Marco Antônio, parabéns. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas como é que nós podemos contribuir para resolver esses problemas? E a construção das parcerias, como é que foi? Muito boa. Construção com empresas, com a comunidade. Nós devemos esse ano fazer mais de 40 mil metros de pavimentação nova ou repavimentação em parceria com entidades ou comunidades das praias do sul e de todas as comunidades. Então tu não vê, prefeito, o senhor não vê com bons olhos essa aparentemente cisão aí do CDL mais uma outra entidade aí? O senhor acha que teria que ter uma unidade? Eu acho assim, eu entendo que a intenção da formação dela ela é boa. Eu quero trazer todo mundo para dentro desta entidade única para levar, digamos, a demanda coletiva. Tá, mas o desafio é fazer com que essas outras entidades, né, entrem para dentro deste organismo, desta organização, para discutir, o que não me parece que ainda não aconteceu. Mas a CDL já não faz essa função? Aí é o que eu digo, o CDL já faz a função de reunir os empresários. Sindilojas, a mesma coisa. Exato. Aí temos a CISAT, que é a Associação das Empresas, eu acho que do município de Torres, se não me falha a memória. Mas o CDL também representa as empresas. Bom, mas então a CISAT vai reunir CDL, Sindiloja, Senart, Rede Torres Imóveis, Actor. Bom, ok, então vamos nos reunir todos em torno de uma entidade, trazer as demandas e isso a gente então, né, organizar e devolver. Talvez, eu acredito que esta é a intenção, mas ainda não acontece. Deixa eu lhe trazer uma outra informação que chegou ontem para mim, para ficar mais fácil, para essa situação ficar menos complexa. Os artesãos querem ver a possibilidade de, eventualmente, não ficarem só na Casa da Terra e vir para a rua. Já é um desejo deles. Estão se organizando, estão fazendo uma comissão, aí, um grupo, para vir conversar com o senhor, para ver se, não que é ruim o lugar lá, é ótimo, mas eles querem também concomitante a isso, um lugar de visibilidade. Ok. Não só estou lhe passando, não estou aqui. Não, há mais ou menos 15 dias atrás eu me reuni com os artesãos da Casa da Terra para que pudéssemos fazer exatamente uma avaliação. Foi bom? Está sendo bom? Qual é a avaliação de vocês? O que vocês acham que a gente pode melhorar? De que forma a gente atende o anseio de vocês? Porque não adianta, eles atenderam um pedido do governo para estarem na Casa da Terra. Mas será que essa política deu certo? Deu retorno financeiro? Eles estão felizes naquela posição? Então agora dia 20 deste mês vamos nos reunir de novo para... Eles trouxeram uma série de ponderações, essa é uma delas, e a gente vai reavaliar, porque ninguém é dono da verdade, né, Maria? A gente propõe, mas se não der certo, a gente tem que ter a humildade de reavaliar junto com todos e dizer, olha, vamos colocar o artesão na rua, quem sabe? Uma feira de dezembro a março? Sim. Beleza, ok, não tem problema nenhum, mas tem que ser também de forma que a sociedade fique bom para todos. Claro. Tu lembra como é que era ali na Praça Pinheiro Machado? Lembro. Uma tenda de 5x5, grande, aí era uma confusão, porque o pessoal ali do entorno achava que tirava a vista da praia. Se incomodou com a questão da posada. Eu não posso colocar, nos colocarmos numa situação que a gente vai incomodar os outros. Porque todos têm razão ali também. Todos têm razão. Todos têm razão. Imagina, tu eu também, se eu tivesse uma posada, tens óbvio, um hotel, claro. e aí daqui a pouco fica 3 meses um paredão de lona na frente da tua casa, e vai dizer, não, peraí um pouquinho. Tem a sua... Isso claro. Aí nós caímos na feira, aqui na frente da casa. Por exemplo, vamos pegar um caso bem nosso aqui, vamos puxar. Aqui é a feira. Aqui é a feira. É boa a feira? Ótima. Todos nós sabemos que ela é boa. Bom, mas o local que ela está é o ideal, é o adequado? Na minha visão, não. Tanto que eu tenho lá já um recurso federal para a construção de uma feira.
E ainda ontem estava conversando com a Desculpa, diretora... mas o senhor é suspeito. O senhor como... o senhor como morador... Como beneficiário da feira. Como beneficiário da feira. É um transtorno constante. Muitas vezes não consegue sair com o carro. É isso aí. Hoje, pela parte da manhã, simplesmente o cidadão estacionou ali e ficou 80 minutos, não, mas 45 minutos estacionado ali. Simplesmente, Sim. se eu tivesse uma emergência, se eu tivesse alguma Sim, coisa, eu não sim. saia de casa. Sim. Quer dizer, é o comportamento das pessoas. Porque eu digo aqui, com referência a essa feira aqui, ela é interessante. Claro. Tá? Não é questão das pessoas que vêm, os produtores que vêm aqui. Sim, sim. É o comportamento das pessoas que vêm à feira. Vem à feira. Quer dizer, você recebe desagrados, né? Constrangimentos, e o pessoal simplesmente ele tem que estacionar dentro da feira. Quer dizer, o edifício... Não, mas é o que eu digo, Se tu deixar o teu portão aberto, deu. Ela é Vamos ótima. botar aqui dentro do carro. Eu acho que ela atende aquilo que nós, né, precisamos consumir. O produtor claro. termina trazendo o seu produto direto ao Claro. consumidor, que agrega valor ao seu trabalho, ao seu produto, mas eu entendo que o local ele é inadequado. Mas a ecológica é lá na ponta, né? A ecológica, né? Mas o... Pois é. E aí? Mas nós temos que unificar isso. Né? E, porque daí eu quero comprar ecológico, mas de repente eu não tenho um produto lá, eu tenho que me deslocar para cá. Chego aqui, eu tenho uma rua estreita que não cabe todos os veículos, não tem estacionamento, as pessoas circulando em veículos, e aí, né, trancando entradas de garagem, enfim, essa questão toda. Então eu acho que são... Mas já tem alguma alternativa? Eu já tenho recurso para começar a construção de uma nova feira. Eu tenho uma sugestão, mas temos que construir. O senhor está perguntando como morador ou como entrevistador? Entrevistador. Sobre a casa de acolhimento, né, Isso, Mário? isso. O que nós temos lá? Nós já temos uma sentença transitada de que o município de Torres tem que construir uma casa de acolhimento, uma casa-abrigo para a mulher, né? Vítima de violência, enfim, cometida de qualquer outro tipo de moléstia. E agora, essa semana, nós construímos aqui na delegacia também um atendimento exclusivo para a mulher. Tá? Nós absorvemos lá onde havia a emissão de carteiras de identidade, que era na delegacia, nós absorvemos lá no prédio da prefeitura. Com isso, liberamos espaço para o delegado Juliano, ele desocupa uma sala então, no térreo e coloca então a delegacia da mulher, me ajuda, né, Mário? Um espaço realmente lá, lilás, muito bonito, onde uma policial irá atender essa ambiente mulher, adequado. um ambiente Isso aonde, adequado prefeito? aqui na delegacia de Torres. Delegacia. Então hoje nós temos o Então, essa CRM. parceria, prefeito, me permita, com o delegado Juliano está sendo muito positiva, muito profícua. Né? Pintamos lá, a gente deu uma mão na reforma. Não é aquilo que eu tenho dito, a culpa não é minha, Sim. não é da prefeitura, mas o problema é, se nós não tivermos graças a Deus que nós temos uma delegacia com um plantão de policiais que possam estar cuidando da segurança. Ah, mas a brigada militar é que tem que resolver o problema dela. Bom, pode ser. Né? A culpa é do governo do estado que não equipa a brigada militar. O que nós vamos fazer? Buscar veículos naquela emenda da bancada da Gaúcha e, para minha surpresa, eu pedi 2, 3 viaturas, mas tu pede 2 aqui, uma ali, 2 lá. Resultado, vieram 7 viaturas para Torres. Ótimo. 7. E aí Terra de Areia chorou porque não recebeu nenhuma, 3 Cachoeiras, e aí você vê também às vezes um descontrole. Pô, poderia vir 2, 3 para Torres no máximo, mas ficasse uma em Terra de Areia, uma em 3 Cachoeiras. Sugeri isso, digo, olha, quem sabe o senhor faz uma proposta ao comando para distribuir, porque nós não precisamos de 7. Né? Nós precisamos de 3 viaturas aqui, dá tranquilo. No verão sempre vem o reforço. Claro. Mas conseguimos. Então, o problema, a culpa não é minha, mas o problema da segurança pública sim é nossa. Então a gente tem trabalhado em parcerias. Então, CRM, Centro de Referência da Mulher, diretora Cláudia, que faz um trabalho dentro das possibilidades melhor possível. A Delegacia da Mulher, né? Nós temos aí a Procuradoria da Mulher, capitaneada pela vereadora Zete. E agora temos essa questão desse processo do Ministério Público, o doutor Vinícius, que, preocupadíssimo com a causa feminina da mulher, da proteção, né, tem um processo que obriga o município de Torres a construir uma casa de acolhimento. E aí vem a dificuldade. Eu não sou de pegar dizer assim, não, vamos alugar uma casa, o senhor começa. Pois é. Não tem como começar meio, ou começa ou não começa, Mário, porque quando tu abre uma casa de acolhimento, Não pode fechar. você tem que ter, né, estruturas de hospedaria, de alimentação, de tal, você tem que trazer a mulher, colocar a criança numa creche, você tem que transportar, então você tem que ter um segurança, uma nutricionista, você tem que ter toda uma estrutura, e isso custa por mês em torno de 80 mil.
70, 80 mil. Isso vezes 12, isso vamos chegar aí, vamos botar 800 mil por ano. E aí o que tem acontecido aqui em Torres? CRM, Centro de Referência da Mulher de Torres, ela recebe de todos os 9 municípios aqui do entorno. E nenhum prefeito, o problema não é meu. Mas nós estamos acolhendo de todos os municípios. E tem inclusive um município nosso aqui que tem, eu acho que tem o mesmo percentual ou até mais do que Torres. Isso havia em comentários, o senhor está oficializando que procede isso aí? Sim. Então assim, Torres, casa de acolhimento. Bom, Torres tem que construir por uma sentença. Eu não sei onde é que nós vamos buscar 800 mil por mês por ano para podermos manter essa estrutura. Só que assim, tem uma mulher vítima de violência, por exemplo, lá de Dom Pedro. O Ministério Público vai mandar vir para Torres. Então, para Dom Pedro está resolvido o problema. E o que eu tenho dito ao Ministério Público? Não, ok, vamos fazer a casa de referência, a casa de acolhimento, vamos fazer um termo de cooperação, chama os municípios e aqui subsidia. Cada um põe, vamos fazer percentual, né, populacional, vamos fazer por atendimento, como é que nós vamos fazer? Construir isso aí, o custo operacional ele vai ter, eu sou obrigado a dividir. Fazendo uma analogia com a saúde, né? Então assim, o que acontece? Nós teremos que fazer, eu entendo que nós teremos que fazer, sob pena de bloqueio judicial de recursos do município, agora eu tenho que buscar recursos para que isso possa acontecer. Bom, nós estamos sobre a hora, mas uma das pautas ou questionamentos aqui que está mexendo com todo mundo, o senhor vai construir um navio ou não vai construir um navio? O porto vai chegar, não vai chegar, ser construído? Como é que está a construção do projeto do porto da região? Vamos falar do porto um pouquinho, bem pouquinho, Mário. Porque senão vai comprometer a outra pauta. Eu fui pulando, entendeu? Para ver se o Mário esquecia esse negócio Fala da eleição. Pouco do porto, porque o ano que vem é o ano eleitoral. Na verdade, assim, mas eu vou falar da eleição, Mário. Nós temos mantido a nossa linha de pensamento, a nossa linha, né, de atuação dentro da política e talvez eu não tenha um apoio absoluto na Câmara por essas questões, né, de ter uma linha de conduta, respeitando a opinião, o contraditório, não sou pessoa de achar que sou dono da verdade e vale a minha palavra e está decidido. Não, mas também não me submeto a algumas políticas que não vêm de encontro àquilo que eu pratico, aquilo que eu digo. Então a gente talvez tenha algumas dificuldades até de coligação, mas nós estamos sim construindo aí uma coligação, já temos alguns partidos definidos como parceiro, né? Na política nada é definitivo, mas enfim, né? Temos PP, temos PTB, temos o DEM, o PSL, que talvez se some ou não nesta força ali à frente, não sabemos, né? Mas é um partido de direita, cujo partido progressista é partido de direita, né? E tem se mostrado apoiador do governo federal, o senador Reisen, Afonso Ram, Pedro Westphalen, deputados federais que estão fechados com o governo federal. Então a gente acredita que... A relação do seu partido ali federal é bom? É muito bom, muito bom. Mas o seu partido, ele é um partido de direita, de extrema direita, ou um partido de centro-direita ou de direita no sentido liberal, assim, ou seja, legalista? Nosso partido é um partido de direita, não é de centro nem de extrema, ele é um partido de direita, né? Ele não... Né, porque o centro-direita ele está sempre aqui, não, nós somos de direita, não somos o extremismo da direita, né, mas é uma característica do Partido Progressista. Né? O presidente do diretório do PP do Rio Grande do Sul é o Celso Bernardi. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o Celso, eu acho que foi no verão, né? Sim. E ele enfatizou muito essa questão aí da postura do partido, que é um partido de direita, né? Com postura de partido de direita, e que ia procurar afinar com o governo federal. Exatamente, e a grande aproximação se dá através do senador Luiz Carlos Reisen, que é hoje um dos braços, né, do governo no Senado. Então a gente está muito próximo. Então a gente está construindo a reeleição, Mário. E, bom, mas a reeleição vai se dar se houver realmente o alinhamento, né, com o pensamento do prefeito Carlos, com o pensamento do Partido Progressista.
E a gente está muito tranquilo em relação a isso, né? Muitos rumores, começou a eleição, prefeito Carlos vai estar lá com partido A, com partido B, o vice é fulano, o vice é ciclano. Isso agora começa, né? Os rumores, começam as articulações. Os contornos. Os contornos, e eu tenho dito dentro do Partido Progressista, dentro dos nossos parceiros de partido, fiquem calmos. Quando a gente der a palavra oficial, é o que vale. Fora isso, são rumores, são especulações, e os partidos estão se organizando, é natural isso. O senhor precisaria de mais uma gestão para concretizar e sair do governo tranquilo? Pois é. Dentro da sua linha de projetos? Eu lhe diria o seguinte, Nelson, a gente, quando assume o governo, a gente imagina que 4 anos é um tempo mais do que suficiente. Independente de eu estar na reeleição ou não, ou ser reeleito ou não, eu entendo que 4 anos é muito pouco. Porque você imagina o seguinte, os 2 primeiros anos nós pagamos 22 milhões. Imagina se eu tenho isso no meu caixa. Quantas obras, quantas melhorias eu poderia ter feito. E vou deixar o governo, se não zerado, com 0 de déficit, que essa já era foi a minha primeira e grande meta em decisão de governo, talvez até com superávit de caixa. Então, o senhor foi muito questionado, né? Até mesmo sim, dentro do seu partido, na questão de que o senhor está pagando conta dos outros. Só está pagando conta dos outros, só pagando conta dos outros. E aí agora eu provo, né? Nós provamos, nós da gestão, secretários, que nós estávamos certos. Porque você só consegue crédito, Nelson, quando você é um bom pagador. Então hoje nós temos... política de governo, né? Nós temos Badesul. E aí imagina o seguinte... Política de governo. Imagina o Mauro, o Lauro, o Nelson, que tem uma empresa, que prestaram serviços, cada um nas suas áreas, e aí chego lá, digo, prefeito, eu tenho aí X valor para receber, que ficou em restos a pagar, o senhor não vai me pagar? Eu vi isso em histórias antigas, né, quando estava lá como empresário, chegar no cara e digo, vem cá, prefeito, o senhor tem que me pagar. Eu digo, não, eu vou deixar para o outro, eu não vou te pagar. Resumindo, eu perdi o valor. Até hoje, e muitos perdem. Não acho justo, não achava justo isso. Acho que quem trabalha, quem presta o serviço tem que receber, ponto. Então, provamos que estamos certos, tanto que o Badesul nos ofereceu dinheiro, Caixa nos ofereceu mais 4 milhões agora, certo? BNDES nos ofereceu mais 8 milhões para avançar cidade, pela capacidade de crédito do município. Se eu tivesse tudo isso de restos a pagar, eu não teria esse dinheiro. Nelson, última pergunta. Deixa eu só encaminhar, desculpa, Mário, mas eu preciso encaminhar Fechamos às 12 horas. Uma pergunta de um telespectador, que é o telespectador Carlos, também é Carlos, né? Tá bem, meu xará. Eu perdi o nome dele aqui, mas daqui a pouco ele vai aparecer de novo. Ele pergunta sobre a questão envolvendo a colocação de uma lombada ou uma sinalização mais ativa na Castelo Branco para evitar acidentes. Dentro deste pacote de obras aí nós teremos em torno de 11 ou 12 faixas elevadas, não lombadas, né? Que serão prioritariamente colocadas... Carlos Pimentel. Que serão prioritariamente colocadas dentro, frente à escola, hospital, né? Então, enfim, algumas instituições públicas que têm um movimento de pessoas... Algumas pessoas utilizam que é um amortecimento de velocidade. Isso. É por aí? Não, essa é a faixa elevada, ela tem 4 metros, o amortecimento é a lombada, né? Que nós colocaremos também em alguns pontos agora dentro deste pacote de obras, né? Os amortecedores, então. Isso aí. E a minha é o Portal de Torres, que eu lembro que nós conversamos um tempo atrás, a senhora disse que até ia ser feito um estudo e tal, sobre a questão do portal lá de entrada de Torres. E outra é o seguinte, se o senhor, por acaso, o senhor for reeleito, o senhor pretende, assim como esse mandato, cumprir até o final ou alçar uma candidatura a deputado estadual e deixar o seu vice seguir adiante com a gestão? Ou federal? Vou tentar resumir as duas do que o Nelson me pergunta, né? Então, assim, então eu entendo que 4 anos é pouco, porque os 2 primeiros anos, principalmente para quem é um gestor novo, é o tempo de tu te entender, de colocar a gestão, né, na tua forma de governar. E aí então tu começa agora, 2019 começam as obras, 2020, a partir de março eu já não posso, né, fico muito limitado pela questão eleitoral de início de obras, então, e termina o governo, termina a minha gestão. No primeiro momento, nos primeiros 12 meses, o senhor
Vai governar com recurso... Com o recurso da gestão anterior. Gestor anterior. Exatamente. Né? Assim como quem governar 2021 vai pegar uma previsão orçamentária dentro da minha ótica de governar, que poderá não ser a de quem estará na prefeitura. Então, praticamente, o primeiro ano tu tem que fazer o que está previsto. O segundo ano é que tu começa a trabalhar, o terceiro tu aplica, o quarto tu já não pode mais. Então, eu entendo que o mandato, na minha opinião, deveria ser um mandato aí de 5 a 6 anos, mandato único, para que tu comece e termine tudo aquilo que tu planejou. Mas que é o tempo. Se não funciona, coitado do contribuinte. Agora, coitado. Aí tem o lado ruim, que você vai penalizar a sociedade com um gestor ruim. Então eu acho que talvez essa nova proposta de 5 anos sem reeleição, tá bem, eu acho que já melhora toda essa responsabilidade dos gestores, né? Sim. Porto, né? Finalizando o tempo esgotado. Terminal portuário, o que a gente sempre disse? Eu particularmente entendo que um terminal portuário para o Rio Grande do Sul ele é fundamental, 1 ou 2. Santa Catarina tem 6 e vai para o 7º terminal portuário agora. Aliás, tem 5, está concluindo o 6º e já tem o 7º protocolado. Então Santa Catarina tem 6 portos, 6 portos assim, vamos dizer, já em operação e que dão um resultado extraordinário para Santa Catarina, tanto que é um dos estados da federação mais equilibrados nas suas contas públicas. O Rio Grande do Sul está um caos, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então eu entendo que ele é uma obra de extrema importância. Bom, estou brigando por Torres, né, para que saia o terminal portuário em Torres. O que vai determinar se o terminal portuário será em Torres, Arroio do Sal ou Terra de Areia, que também vieram me procurar para que, se porventura Torres não tivesse essas questões técnicas atendidas, que talvez, né, colocasse ele em Terra de Areia, que tem uma área bacana e tal. A Tramandaí está afastada a possibilidade? Não vejo como afastada a possibilidade, né? Por que eu vejo Tramandaí talvez afastada? Pela questão das áreas, né, livres para que caiba o terminal portuário, que talvez seja uma das dificuldades de Torres. Porque aí vem algumas regras, né, Mário? Eu tenho que ter X metros de extensão de praia para poder atingir um pier de 1.000 metros. Eu tenho que ter talvez 600 metros de boca de praia para atingir uma plataforma de 1.000 metros. Bom, mas eu tenho só 300. Bom, daí tu consegue fazer 600. 600 são 2 navios. Não atende um investimento tão alto. Quem investe, né, aí quase 800 milhões de dólares, ele vai querer fazer no máximo, aproveitar no máximo essa estrutura. Quem põe 3 navios, 2 navios põe 3. Né, e quem põe 3 faz um terminal de gás, que é a proposta. Então, as questões técnicas é que vão nos dizer onde será o porto. Você pretende fazer um plebiscito? Se as questões técnicas, após vencidas elas, que eu acredito que mais alguns dias nós teremos aí a resposta do engenheiro Carrion, que é quem está analisando toda a questão técnica, nos disseram o seguinte: olha, para que saia um terminal portuário no Rio Grande do Sul, quais são o que nós precisamos? Isso. Torres atende a todas elas? Ok, o terminal portuário será em Torres pela luta que nós, né, estamos fazendo junto com o senador e com o Carrion. Torres atende 2 questões, então não poderá ser em Torres. Torres atende 3, não, ela tem que atender os 4 requisitos. Nós estamos agora na caminhada do planejamento técnico. Então daqui uns dias nós teremos esta posição, né? Então, prefeito, você não vai fazer uma audiência pública para discutir o porto? Não, mas eu não posso discutir algo que eu não sei se é viável aqui. Né? Estudo de viabilidade. Aí me disseram, bom, mas o senhor poderá ter um prejuízo político se o porto for em Arroio do Sal. Eu não estou preocupado com o prejuízo político, eu estou preocupado com uma melhora da qualidade de vida do litoral norte. Geração de emprego, renda, né? Digamos que o porto seja em Arroio do Sal ou próximo de Torres. O aeroporto, Nelson, é uma demanda de quantos anos nosso? 20 anos. Que agora eu estou tentando regularizar a documentação do aeroporto, quero ver se regularizo até o final do ano, né? Se nós não colocarmos o aeroporto em funcionamento, em breve ele corre o risco de ser fechado. E fechou a escola, né? Pela ANAC. A escola fechou, Sim. A escola de aviação então assim, bom, mas o porto não saindo aqui, bom, aí o aeroporto vai funcionar como terminal de carga, em breve terminal turístico, e aí nós vamos talvez potencializar o nosso maior vocação, que é o turismo. Eu tenho sempre que olhar com otimismo todas as possibilidades. Nós temos um elefante branco. Nós temos hoje um elefante branco que, se nós não fizermos nada, nós corremos o risco de descredenciar esse aeroporto, e isso depois é muito difícil tu retornar. Então talvez o porto, em Torres, ou Arroio do Sal, ou Terra de Areia, ele vai sim fazer com que esse aeroporto decole.
e é o que nós precisamos. E com isso o turismo, e com isso outras, né, tantas ações aí que o empreendimento dessa envergadura traz para uma região. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por ter nos engrandecido aqui com esclarecimentos importantes para todos nós. E dessa forma ficamos aqui mais uma vez à disposição para que oportunamente esteja conosco aqui para discorrer sobre vários outros assuntos, né, Mário e Laura, que a gente poderá trazer aos nossos ouvintes, telespectadores, a importância de Torres e a importância que tem a sua gestão hoje diante desse novo momento que nós estamos vivendo, que é um momento de qualidade de vida. Eu não canso de colocar isso aqui, vou ser repetitivo, porque nós vivemos numa localidade, numa cidade que tem uma extraordinária qualidade de vida. A todo momento, eu volto a repetir, as pessoas comentam a qualidade de vida de Torres. Né? Nós temos aqui tudo para que possamos viver mais bem, com tranquilidade, com segurança, desde que haja uma melhor organização da própria sociedade e dos próprios moradores de Torres, para que a gente possa levar essas inquietações junto ao gabinete do prefeito e buscar as soluções. Eu acho que as pessoas que estão optando em morar em Torres estão construindo isso aí de uma maneira extremamente saudável e dentro de uma parceria. Muitas opiniões estão sendo trazidas para que a gente continue tendo esta qualidade de vida que até então temos. Prefeito, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Nelson. Obrigado à mesa aí pela companhia e pelas perguntas, sempre interessante para quem nos ouve, né, Mário? É verdade. Eu queria Agora, pedir... eu só vou fazer uma solicitação aqui, eu tenho tido pouca chance aqui, mas eu vou dizer o seguinte: as perguntas que forem encaminhadas aqui para a TV Litoral vão ser encaminhadas diretamente, viu, prefeito, do seu WhatsApp, tá? Eu vou pedir essa permissão. Tem muitas participações aqui, muitas demandas, perguntas. Eu vou encaminhar Manda por e-mail, nome, vai lotar o... Não, mas é que é mais fácil. O Lauro já é meu parceiro de WhatsApp. De WhatsApp. E aqui são demandas de muitos ouvintes, de muitos telespectadores. Então não dá tempo de responder de todo mundo. Então eu me responsabilizo, a TV Litoral se responsabiliza de repassar essas perguntas ao senhor prefeito para uma próxima oportunidade. Quem sabe fizemos um programa ao vivo do gabinete respondendo essas perguntas, né, Laura? Por que não? Por que não? Está lançado o desafio, ó. Caramba, a audiência aqui está enorme, enorme. Então isso é muito bom. Então é a responsabilidade aqui da TV Litoral, está assumindo isso aqui no ar, na Rádio Cultural FM, de encaminhar essas perguntas ao seu prefeito municipal. Ok, né? Ok. E nós podemos agendar, prefeito. É só o senhor nos passar o dia que nós já estaremos lá com a TV Litoral e a Rádio Cultural FM, direto do seu gabinete, para levar essas demandas ao conhecimento da sociedade, que é muito interessante. E eu já sou muito assim decidido, Nelson. Vamos fazer o seguinte: semana que vem eu estarei em Brasília, devo ir lá liberar mais alguns recursos que nós temos aí para investimentos. Então na semana do dia 26 ali, até o final, sem ser a semana que vem, na outra eu já vou agendar com o Lauro e com você e a equipe aqui, né, para que a gente possa estar lá no gabinete trazendo o que a gente viu e o que a gente trouxe de Brasília. Início de setembro. Agora não, dentro de agosto ainda, sem ser essa semana, na próxima. Um abraço. Obrigado pela participação. Abraço.